mini curso está sendo muito gentilmente oferecido pelo Bernardo Vasconcelos e pelo Gustavo Gomes, ambos são doutorandos na área de filosofia antiga da Federal de Minas Gerais, da UFMG, e graças um pouco a esse projeto que a gente foi desenvolvendo quando ainda podíamos se encontrar, viajar, etc., pela Cátedra Nunes Calcai, eles gentilmente decidiram mudar esse projeto para o trabalho online. E assim, aqui estamos, então, fazendo isso aí. Há 15 dias atrás foi a primeira aula, essa é a segunda e última aula do projeto, que, portanto, tem esse apoio da Cátedra Nunes Calcai e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica aqui da UNB. Eu pediria para todo mundo desligar vídeo e som, pelo menos até, porque isso vai facilitar o tráfego de dados e o fato que podemos todo mundo ouvir com certa qualidade a fala de Bernardo e de Gustavo. Temos combinado com eles, mas depois eles podem falar melhor sobre como vai ter a parte da interação, provavelmente pelo chat, mas eu vou deixar, obviamente, isso com eles. E eu vou colocar agora um link para um Google Form, um formulário online, para vocês marcarem a própria presença. E, porque, obviamente, vamos enviar logo imediatamente depois um certificado para quem participou das duas aulas. Esta é da primeira aula, acho que é uma coisa legal. Vai ficar para a história de cada um de nós. Muito obrigado. Então, passo a palavra para Bernardo ou para Gustavo. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Se tiver qualquer problema, por favor, me avisem. A gente combinou de dividir o tempo. Vocês podem mandar perguntas a qualquer momento. A ideia é usar o bate-papo o máximo possível. Então, vamos lá. Como a maior parte do que nós estamos apresentando aqui é novo para a maior parte dos participantes, eu optei por uma abordagem um pouco mais abrangente. A ideia não é ensinar a trabalhar com um software em particular, isso nem seria possível aqui no nosso espaço de tempo de 2 horas, mas é compartilhar com vocês um pouco do meu modo de trabalhar atual, usando várias ferramentas diferentes. Como alguns de vocês devem ter percebido, eu gosto de experimentar com essas coisas, né, testar novas ideias. E muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês começou só com aquela pergunta bem simples de será que eu consigo fazer isso? Será que é possível? Então, sei lá, será que eu consigo acessar as minhas fontes primárias, né, a qualquer momento, né, de qualquer lugar? Será que eu consigo anotar os textos em grego para lembrar de alguns insights que eu tive quando eu estava lendo aquela passagem? Será que eu consigo me organizar para ter as minhas referências sempre à mão, né, para não perder tempo procurando as passagens relevantes quando a gente está escrevendo? Eu já cansei de perder o fio da meada de um processo de escrita porque eu parei para buscar alguma passagem. Bom, então, se vocês tiverem qualquer pergunta desse tipo, né, será que é possível fazer tal coisa, não deixem de mandar. Mesmo se a sua plataforma for diferente da minha, né, mas se vocês estiverem usando o Windows, pode ser interessante, a gente pode tentar responder isso de algum modo. E, bom, e mesmo se você estiver usando o Windows, não pega no sono ainda, porque vocês podem ganhar algum insight vendo como eu trabalho aqui com material, mesmo usando uma máquina diferente. E, bom, eu e o Gustavo, a gente usa plataformas diferentes e mesmo assim a gente já aprendeu bastante um com o outro, conversando sobre esse assunto. E a gente certamente incorporou vários elementos que a gente pegou um do fluxo de trabalho do outro. E, bom, claro que nem tudo que eu descobri que era possível fazer era necessariamente útil para mim, e foi por isso que eu comecei a montar uma espécie de lista, né, de recursos e a compartilhar com os colegas, porque eu sabia que muitas dessas coisas poderiam ser úteis para eles, né. Isso para dizer que no site vocês vão encontrar muito mais opções e recomendações do que eu vou mostrar aqui agora. Só para dar um exemplo, no site vocês vão encontrar pelo menos umas 10 opções para usar o Lido Scott online, offline, no celular, enfim. Tem, por exemplo, também uma ferramenta muito legal chamada Alfeus. Quando eu descobri, eu achei que era uma coisa revolucionária. Você instala lá no seu navegador, você deixa ativado, e toda vez que aparecer uma palavra em grego, em alguma página que você está visitando, em algum texto, você clica 2 vezes
e ela te dá definição e um link para o Liderscott. Eu uso o Wallface? Não preciso usar, mas talvez seja útil para alguma outra pessoa, então eu coloquei lá a referência. O que eu quero mostrar agora é um pouco do que foi assim, excepcionalmente útil para o meu modo de trabalhar agora. E eu vou fazer isso de uma maneira um pouco mais sucinta. Se faltar alguma coisa, vocês podem me avisar, eu posso responder por aqui agora, eu posso até escrever um texto sobre isso, colocar lá depois, enfim. Mas, bom, eu vou seguir um pouco o esquema do último encontro. Eu vou falar um pouco primeiro sobre como eu trabalho com a bibliografia primária e sobre como eu trabalho com a bibliografia secundária, abordando algumas questões de leitura, integração, escrita. Eu vou começar retomando onde a gente parou da última vez, que foi falando da caixa fichário. É bem rapidinho. É porque isso vai ser importante hoje. Então, caixa fichário não é um método de armazenamento, é um método para pensar e para dialogar com suas próprias ideias. Então, para construir o diálogo, o primeiro passo é praticar a divisão. Em vários diálogos, né, de Platão, a gente encontra, né, Sócrates falando da importância, né, de antes de dar os primeiros passos na discussão, de desmontar o problema de algum modo, de dividir aquele tema, né? E depois eles recombinam de alguma forma as ideias. Até Aristóteles também, a teoria que ele tem da imaginação, basicamente são impressões sensoriais discretas que são recombinadas de alguma forma, né? E a caixa fichário não é muito diferente disso, não. Primeiro a gente atomiza as ideias, de algum modo, para depois praticar diferentes formas de reunir as ideias. E o importante aqui são três formas de reunir as ideias. Então, o primeiro modo, são dois modos indiretos e um modo direto. Tá? Então, o primeiro modo, que é indireto, e é o mais simples de todos, é basicamente o modelo que a gente tem de uma pasta. Né? Então, isso seria o equivalente lá no sistema do Luhmann, a caixa, né? Ele guardava as fichas em uma caixa. Assim como a ficha, assim como a ficha na caixa, né, os arquivos em uma pasta, você só pode ter um arquivo em uma única pasta. E a única forma de estrutura possível dentro de uma pasta é mexer na sequência, né? Então você pode organizar seus arquivos em uma sequência. Então essa é uma forma de ligação indireta. O segundo modo, que também é indireto, é um modo que é o das etiquetas, né? Que eu imagino agora está super popularizado, todo mundo está acostumado a ver por aí as tais das hashtags, né? Então, esse é um modelo que ele desconsidera a limitação de que uma nota ela só pode pertencer a um único grupo, não há essa limitação, e você pode ter sobreposição, né? Isso não é um problema, como vocês podem ver aqui na imagem. O terceiro tipo de link, por fim, é um link direto entre as fichas, entre os arquivos e entre as ideias. Bom, aqui embaixo fala um pouco sobre como que isso aparece no modelo da caixa fichário. Vocês podem ler depois, fiquem à vontade. Eu não vou passar por isso porque a gente vai ver isso na prática já já. Então, segurem essas ideias aí dos tipos de links, que a gente vai voltar nisso já já. Uma outra coisa que vocês encontram aqui no site é uma lista com os textos do TLG. Para quem usa o Mac, talvez vocês vão ficar felizes de saber que há um projeto que eu desenvolvi ano passado, que chama Corpora, e que ele é um método um pouco mais rápido de acessar os textos de buscar os textos, de acessar os textos do TLG. Então, quando eu abro, vocês estão vendo uma caixa preta que apareceu na tela? Só para... Sim, está aparecendo. Tá, perfeito, obrigado. Então, se eu digito aqui TLG, eu posso buscar por qualquer autor, e aí eu posso escolher abrir no TLG Online, no TLG Offline, que seria o Diógenes,
ou ver a entrada no catálogo do Perseus. Ele faz mais algumas outras coisinhas, mas não vem ao caso agora. Vocês encontram um link aqui nessa página. No último encontro, a gente falou sobre o TLG e sobre algumas limitações do TLG. É muito interessante, é fantástico, mas tem algumas limitações. Na minha experiência pessoal, o maior problema que eu tinha com o Diógenes e o TLG é não poder anotar o texto para me lembrar de informações importantes. Copiar e colar a todo momento o que eu preciso anotar ou ler, isso é uma opção? É uma opção, mas não é exatamente prático. Só para dar essa dica também, quando vocês abrem aqui o texto do Diógenes no navegador, a vantagem é que vocês podem salvar, fazer um bookmark, né? Então, no Diógenes vocês não conseguem salvar páginas exatamente, mas usando aqui no navegador vocês conseguem fazer isso. Então, isso já é uma coisa que me incomodava há vários anos, e aí veio aquela perguntinha, né? Mas será que eu não consigo extrair os textos que eu preciso? Que é basicamente o corpus das obras de Aristóteles. E, bom, quem navegou aí pelo guia já deve até saber como que faz isso. Então, tem um textinho aqui, extraindo texto do TLG, tem instruções detalhadas. Vou considerar que a gente fez essa tarefa de extrair o texto e que a gente fez pelo método que eu recomendo aqui, que é pelo site da Universidade Católica de Louvain, e é o método da conversão estendida. Então, vamos imaginar que a gente fez isso com o corpus aristotélico e a gente teve como resultado esse arquivo aqui. Como vocês podem ver, esse é um arquivo bastante grande. Ele tem 120 mil linhas, 1.600.000 palavras e 8.988.000 caracteres. Não precisa nem dizer que se vocês tentarem abrir esse arquivo no Word, seu computador vai explodir, pegar fogo ou vai ficar travado até o fim da pandemia. Assim, o Word simplesmente não dá conta de manusear um arquivo desse tamanho. Para abrir e manusear um arquivo desse tamanho, o ideal é usar um tipo de software que são os processadores de texto. Tem várias indicações no site para processadores de texto diferentes. Eles têm várias funções interessantes. Eles funcionam só com um texto plano, que texto plano, para quem não sabe, é o contrário de texto rico, entre aspas, ou texto com formatação. Então, assim, o texto plano é um texto sem formatação nenhuma. Dentre essas funções interessantes que eles têm, talvez a mais interessante é a possibilidade de fazer operações de busca e substituição usando um troço chamado expressões regulares, o vulgo regex. Para quem nunca ouviu falar de regex, eu recomendo dar uma olhada, procurar saber um pouquinho, porque é um troço muito, muito útil. Nada do que eu vou mostrar para vocês logo mais do meu banco de dados teria sido possível se eu não tivesse aprendido um pouquinho de regex. Vamos selecionar uma parte aqui do texto, porque trabalhar esse texto completo pode ser um pouco lento pelo tamanho. Eu vou pegar aqui o comecinho da Metafísica de Aristóteles, pegar aqui umas 300 linhas de texto. Beleza. Aqui temos 358 linhas de texto da Metafísica. Eu não vou explicar em muito detalhe como vocês... Eu vou explicar em muito detalhe as fórmulas do regex, porque eu acho que o melhor modo de aprender realmente é ler um pouquinho sobre e brincar com isso. Foi assim que eu aprendi. Lá no site eu já deixei alguns padrões prontos, se vocês quiserem dar uma olhada e usar. Então, o que eu vou fazer aqui é uma série de operações, um pouco para vocês verem, né, a utilidade disso. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com esse texto eu quero dar uma limpada nele. Né? Vocês estão vendo aqui que tem uma numeração de linha aqui que não serve para absolutamente nada. Tem
porque isso foi só um produto, né, da conversão, mas isso não tem nenhum valor para referência. Aqui também a gente tem a referência da obra. Como a minha ideia é deixar esse texto em um arquivo chamado Metafísica, eu não preciso de um lembrete a cada linha de que eu estou lendo o texto da Metafísica, certo? E a gente tem a numeração Becker em todas as linhas. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero dar uma limpada nisso. Então, vou pegar aqui a minha expressão regular. E isso aqui é... Bom, então, aqui em cima é o meu padrão de busca e aqui é o meu padrão de substituição. Grosso modo, muito rápido, o que significa é o que eu estou buscando. Isso aqui é um dígito, isso aqui é um quantificador, quer dizer 0 ou mais. Esse aqui é um código para espaço em branco, seguido por outro quantificador. Letras, alfabeto latino, 1 a 6 letras, que é o nome da obra ali, Metafísica. Ponto, para explicar uma coisa que pode ser importante, ponto, ele é coringa no regex. Então, ele vale por absolutamente qualquer caractere. Se você precisar fazer o busca regex e quiser usar o ponto literalmente e não um ponto como coringa, você precisa fazer algo que a gente chama de escapar a função do ponto. Você faz isso como uma barra invertida. Então aí a gente está procurando agora o ponto final mesmo. Então tá. Vou voltar para a minha fórmula. Então ponto. Aqui é a numeração Becker. É um padrão, né, para numeração Becker. E tudo que vocês verem aqui que tiver entre parênteses é o que a gente chama de grupo de captura. Então, sempre que eu colocar entre parênteses, o que tiver dentro do parênteses, ele vai salvar no processo da busca e substituição e eu posso retomar isso com a barra 1. Em alguns sistemas isso vai ser cifrão. Essa aqui é a barra. Tá bom, vamos sem mais delongas. É isso que acontece quando eu aplico aqui meu padrão com a substituição. Então, vocês estão vendo que a gente não tem mais as quebras de linha, claro, não tem mais metafísica, né, abreviação em cada linha, e não tem aquela numeração de linhas. Sobrou só isso, mas é porque isso não foi, o meu padrão não pegou esse início, né, porque estava fora do padrão. Um problema que ainda resta, mesmo depois da gente fazer essa operação de limpeza aqui, e que eu tive que conviver com ele muito tempo, porque eu não tinha conhecimento suficiente para resolver, é o seguinte. Esse texto, se vocês derem uma olhada aí com calma, vocês vão ver que não apenas a quebra de linha, mas você tem a hifenização de algumas palavras. Então, que a abelha, né, mélita, está hifenizado. Aqui embaixo você tem também empirias hifenizado. Mesmo depois de aplicar o meu padrão, eu ainda tenho algumas palavras hifenizadas. E isso não é muito legal para fazer buscas depois. Então, depois de um tempo, eu consegui finalmente contornar esse problema. Esse aqui é um padrão e ele está buscando por um hífen, o número Becker e uma palavra em grego depois. Isso aqui, só para isso que pode ser importante, no regex, quando você tem esse barra P, isso quer dizer que você está procurando por uma propriedade. E aqui a propriedade que nós estamos buscando é caracteres em grego. Esse aqui também como falei, é um quantificador. Então vamos lá, fazer a substituição. Pronto. Podem ver que empirias, por exemplo, já não está mais hifenizado. Mérito também, em algum lugar por aqui. Um outro padrão que pode ser útil esse é um outro padrão para encontrar separações de... Na verdade, é para encontrar letras maiúsculas. Por que isso é interessante? Porque, normalmente,
Nessas edições, você tem algumas frases começando em letra maiúscula, e nas edições, geralmente, são as divisões de capítulo. Não é sempre que isso acontece, mas geralmente, quando você tem um- um- uma frase terminando antes do fim da linha e uma próxima começando com letra maiúscula, geralmente isso indica um capítulo novo, né? O que nas edições acabou se tornando um capítulo novo. Sobre regex, eu acho que uma grande utilidade disso aqui não é só ficar editando o texto, mas é também fazer busca. Então, vamos supor que eu quero buscar a palavra para ser humano, antropoi. Vamos supor, eu quero tirar aqui a letra que tem diacrítico. Eu vou substituir, aqui então a gente trocou o A por algo que pode ser qualquer caractere. A gente colocou depois do rho aqui também, pode ser qualquer caractere, mas a palavra ela não termina só com mais um caractere, ela tem vários outros depois. Só que o que acontece? Quando a gente coloca esse quantificador mais, ele é um quantificador que a gente chama de avarento. Então ele vai pegar o máximo possível de qualquer outro caractere, né? Então, para a gente resolver isso, a gente tem que transformar ele em um quantificador não avarento. É muito simples de fazer. Vou botar uma interrogação. E aí, bom, aqui a gente tem todas as ocorrências de qualquer forma, né, da palavra para ser humano. E bom, aí os limites são os limites da imaginação. Dá para a gente pensar vários usos possíveis para o regex. Só antes da gente ir para o meu banco de dados, navegar por lá, eu queria só mostrar para vocês uma coisa importante, que é o seguinte: apesar disso aqui ser texto plano, ou seja, um texto sem formatação, a gente pode indicar a formatação usando um tipo de linguagem bem simples chamada Markdown. Então, no último encontro, o Gustavo falou para vocês um pouco sobre aquele conceito de what you get is what you see, como que isso se tornou a norma. Bom, Markdown é uma linguagem, não é como aquela linguagem anterior que ele mencionou, que era mais comum nos anos 80, nos anos 90. Markdown é uma linguagem relativamente recente, e ela foi feita especialmente para facilitar a conversão em texto plano para HTML, que é a linguagem da internet. Então, para vocês verem como é uma linguagem simples, fazer algumas marcações. Então, aqui a gente especifica que a gente está falando de Markdown. Isso aqui vai indicar que a gente é um cabeçalho de nível 1, é o primeiro. Eu posso fazer o outro cabeçalho aqui. Isso que é 1.2. Se a gente der uma olhada aqui, o que eu tenho já é uma tabela de conteúdo, né? Então, eu marquei os cabeçalhos e aqui eu já posso usar isso para navegar no meu texto, que a princípio não teria formatação. Então, isso aqui é bastante útil. Markdown tem umas outras convenções, são bem simples, tá? Por exemplo, se a gente quiser deixar alguma palavra em itálico, a gente coloca entre asterisco. Para deixar em negrito, a gente usa 2 asteriscos. Aqui, no caso, esse programa não está obedecendo. Ele está programado para mostrar o que seria negrito por uma cor diferente. Mas, enfim, então o que a gente faz com o Markdown é indicar, de algum modo, a formatação do texto usando alguns caracteres especiais. Isso é relevante porque nos possibilita usar texto plano e no meu banco de dados, tudo que é texto está em Markdown. Então, vamos ver. Isso daqui eu quero dizer a metafísica. Vamos lá. Corpus aristotélico. A metafísica. A metafísica é alfa 1. Isso daqui é o texto, é exatamente o mesmo texto que eu extraí do corpus, mas aqui eu já tive o trabalho de separar os capítulos, nomeá-los e de formatar de algum modo usando essa convenção simples, né, do Markdown. Retomando rapidamente a questão dos links, aqui do lado esquerdo
a gente teria o que seria a pasta. Então, são os meus arquivos, eles estão todos aqui juntos e ordenados por ordem alfabética. Quer dizer, da pasta, a única ordem possível é a sequência. O segundo tipo de link são as etiquetas. Então, aqui eu tenho as minhas etiquetas. Como vocês podem ver, eu indico a etiqueta no cabeçalho do arquivo. O programa entende isso e ele atribui ao arquivo uma etiqueta dentro do sistema. Aqui eu posso filtrar os arquivos. Então, corpus aristotélico. Aqui agora eu vejo só os arquivos do corpus, de interpretação. Vamos pegar outro recorte aqui. Filosofia arcaica. Então, são só os arquivos marcados como filosofia arcaica. Eu também tenho arquivos que são apenas anotações. Então, esse tipo de link das categorias, das etiquetas, ele é muito útil para, de algum modo, tornar possível que eu veja dentro da minha caixa, entre aspas, né, dentro aqui do meu banco de dados, só o que eu preciso naquele momento. E isso, claro, sem a limitação de estar trabalhando com pasta. Porque, eventualmente, sei lá, eu posso ter algum arquivo, vamos pensar que a ética, vai. Pode ser que eu queira marcar também os textos dos comentadores gregos com a etiqueta da ética para que eu possa ver todos eles ao mesmo tempo, né? Então, que, sei lá, tem um comentário do Michel de Éfeso, enfim. E, por fim, o último tipo de link que apareceu era o link direto. No DevonThink, a gente tem 3 formas de fazer esse link direto. Então, só para vocês conhecerem, um tipo possível de link direto, que vocês vão ver muito, provavelmente, no banco de dados do Gustavo, é entre colchetes. Então, só vai ser um link o que tiver entre colchetes. E sempre que eu quiser criar uma nova página, tudo que eu preciso fazer é colocar entre colchetes. Beleza, esse aqui é um link. E agora uma nova página. Um outro tipo possível são as palavras em camel case ou em mashed words, né? Depende de como você quiser chamar. Então, só vai aparecer como link direto o que tiver nesse esquema do camel case, que seria basicamente você colocar uma letra maiúscula no meio da palavra. Então, eu coloquei aqui uma letra maiúscula no meio da palavra, aí virou uma nova página. E o último tipo é o modo automático, que é o modo que eu uso. E nesse modo automático, qualquer ocorrência do nome de qualquer arquivo, ele vira imediatamente um link. Aristóteles. Agora eu tenho um link para a página do Aristóteles. Ou Platão. Agora eu tenho um link para a página do Platão. Isso é particularmente interessante por conta de uma outra função desse software, que é esse campo aqui, chamado de aliases. Os aliases basicamente, são nomes alternativos que aquela página tem. Então, eu tenho aqui a minha página sobre Aristóteles, eu quero que eles estão separados por vírgulas. Então, eu quero que toda ocorrência dessa abreviação, né, arist ponto, me traga para essa página. Ou ainda, esse identificador aqui. Eu acho isso muito interessante porque, para ler os textos, então vamos abrir aqui o texto do Deane. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui que vários termos em grego estão aparecendo como links. Vamos dar uma olhada aqui, dynamis. Toda ocorrência de dynamis nos textos de Aristóteles, eles vão aparecer para mim como um link para a minha página sobre dynamis, aqui dentro, né, do meu banco de dados, onde eu mantenho as traduções que
para esse termo, né? Seja português, para o latim, para o inglês. Termos relacionados, outras páginas relacionadas. E isso porque, por meio dessa função dos aliases, eu posso acrescentar, como parte das propriedades da página, as formas declinadas de dynamis. Dynamis, dinâmios, dinámios, enfim. Então, isso acaba sendo bastante interessante para manter um glossário. E, bom, com esse esquema dos aliases e dos wikilinks, eu posso basicamente ir para qualquer lugar dentro do meu banco de dados, partindo de qualquer lugar, né? Então, assim, é bem interessante essa questão da navegação. Então, vamos aqui, filosofia arcaica, Hesíodo, não tem muita coisa. Heráclito, cadê? Heráclito. Aí aqui eu coloquei os fragmentos de Heráclito. Então, enfim. E aí, por que aquela questão, né, que me incomodava de poder anotar os textos, isso ficou agora bem fácil. Por exemplo, aqui eu tenho o texto da Ética 1.13. O que eu fiz? Eu transformei, por exemplo, aqui 1.13 num esquema. Então, os parágrafos 8 e 19, né, considerações terminológicas. Então, eu posso adicionar notas de rodapé, links para outros comentários. E, além dessas propriedades que eu mencionei até agora, tudo que a gente adiciona nesse software do DevonThink, ele recebe o termo técnico de um record, né, de uma entrada. E essas entradas, elas têm uma série de propriedades. Eu posso adicionar qualquer tipo de propriedade que eu quiser. Então, posso criar campos adicionais de metadados. E posso colocar qualquer tipo de ligação, né, para qualquer outro tipo de informação. Aqui, por exemplo, eu coloquei um link para um esquema que eu fiz dessa seção do texto. Para entender melhor essa passagem, eu fiz um esquema e adicionei o link para ficar imediatamente disponível toda vez que eu abrir essa parte do texto. Bom, acho que sobre a bibliografia primária tá bom. Eu vou falar rapidinho sobre trabalho com a bibliografia secundária. Eu vou pegar um PDF qualquer aqui de bibliografia secundária. Esse foi um texto que o Gustavo me recomendou outro dia. Tá aqui, né? Trevor Bryce, Guerreiros da Anatólia, uma história concisa dos hippies. Vamos lá, eu vou adicionar isso aqui no meu banco de dados de PDFs. Aqui ele está com essa cor diferente, vocês estão vendo, porque está marcando que ele é duplicado. Então eu já tinha baixado esse PDF antes e ele estava aqui. Então ele me indica que ele é duplicado. É uma função interessante, né? Haja visto a quantidade de PDF repetido que a gente acaba baixando. Então tá, eu peguei esse PDF e eu quero agora os metadados dele. Eu vou tentar adicionar esse livro no Bookends. Vamos ver se ele encontra. Bom, ele encontrou então a referência. Tá tudo certinho. Eu vou tirar só isso que eu não gosto no campo da data. Beleza. Então tá, então eu tenho aqui a entrada bibliográfica. Vocês estão vendo aqui formatado de acordo com a BNT. Para constar, vocês podem usar qualquer software de bibliografia, tem o Zotero, tem vários outros. A gente pode reformatar, a gente fala um pouquinho, né, sobre softwares para bibliografia no último encontro.
E o que eu vou fazer agora é uma das coisas mais legais, eu acho, desse software é a possibilidade de você expandir as funções dele por meios de scripting. Seria você programar ele para fazer alguma coisa. Seria automação, basicamente. Então, aqui eu tenho um script que eu vou importar os metadados da referência que está selecionada lá no Bookends para a referência que está selecionada aqui no DevonThink. Então, eu quero importar os metadados. Beleza. Então, agora eu tenho aqui os metadados. O link para o Bookends está aqui. E eu mandei ele adicionar também um link para o DevonThink. Torna bastante fácil manter esse controle das referências bibliográficas. E, claro, torna possível navegar pelos meus arquivos ou pelas referências aqui no Bookends. Tradução aqui da ética do Franz Gilmaier. Beleza, vamos. Se o link não estiver quebrado, aí. Então, temos aqui o PDF da tradução do Franz Gilmaier. E se eu quiser, obviamente, a entrada bibliográfica, eu posso voltar pelo mesmo link. Então, toma aí o link do DevonThink para o gerenciador de bibliografia. Aqui, eu uso um esquema parecido com o que eu uso para a bibliografia primária. Quer dizer, eu tenho a maior parte, né, não está, a casa não está completamente em ordem, tem muitos PDFs ainda sem referência, ou organizados, mas eu uso um esquema parecido, né, de tags para navegar. Então, vamos filtrar. Eu quero Aristóteles e eu quero só fontes primárias, vai. Então, aqui eu tenho só as traduções de fontes primárias ou edições críticas, categorias, do Dechevo, de Anima, enfim. Posso filtrar também pelas fontes secundárias, buscando, sei lá, pelo Scholar, vai, aqui é a Doroteia Freda. Então, isso aqui tem todo um sistema de tags, eu não vou explicar em detalhe, sim, mas tem uma ordem, apesar de parecer um pouco aleatório, tem uma lógica por trás, e torna bastante interessante como modo de organização, porque, novamente, a gente não tem aquele problema da pasta. Eu posso ter um texto um PDF aqui que ele vai valer, eventualmente pode ser sobre Platão e Aristóteles, vai. E aí eu quero que ele apareça tanto nas tags de Platão quanto de Aristóteles. Bom, uma outra coisa que é interessante no trabalho com PDFs no DevonThink é a possibilidade de você criar links, gerar links para páginas específicas do PDF. Então, como é que isso funciona? Toda entrada aqui no DevonThink, ele tem uma série de propriedades, né? E uma dessas propriedades é um identificador universal, né? Então, ele tem um códigozinho, que cada arquivo tem um códigozinho que é só dele. E há um modelo de link, que é mais ou menos esse daqui. Você não precisa escrever isso nunca, tá? Só para mostrar. Então, todos os links, em geral, eles vão ter... Só conferir se é isso mesmo. Mais ou menos esse esquema aqui. Então, xDevonThink e item e o código dele. Esse link, ele é como se fosse um link qualquer de internet. Ele funciona, obviamente, só no seu computador. Ele funciona a partir de qualquer programa. Ele é interessante também porque você pode adicionar, então, que isso seria o link para esse PDF. E eu posso adicionar um comando, que é para buscar uma determinada página quando ele abrir.
Então, eu quero que ele vá para a página 2. Ou posso mandar ele buscar por uma palavra específica. Então, se eu colocasse, sei lá, Platão, ele buscaria essa palavra assim que ele abrisse o PDF. Então, só para dar um exemplo de como que eu uso isso, vou voltar aqui para uma coisa que eu estava lendo esses dias, que é Metafísica Deu. Então, Delta 14. Estava lendo esses dias. Bom, aí é aquela questão de poder anotar, né, o texto de fonte primária. Então, agora quando eu bato o olho, eu já tenho uma espécie de estrutura, né? Não é a mesma coisa que abrir o Diógenes e ver o texto lá seco. Então já tem uma certa estrutura. E isso aqui é o capítulo 14 de Metafísica Delta. Eu criei uma série de links, então, para essa seção do texto, Metafísica Delta 14, em em várias edições. Então, a edição do Ross, eu já abro aqui em Delta 14. Um outro exemplo interessante dessa forma de ligação, por exemplo, aqui tem uma nota falando do comentário, né, algumas explicações que Tomás de Aquino oferece para essa sessão. Então, eu já posso abrir direto na explicação que Tomás oferece dessa sessão. O que isso faz, em última instância, é tornar bem preciso e rápido a possibilidade de referenciar. Então, se em algum momento eu quiser conferir alguma citação, eu só preciso voltar, né? Eu já consigo salvar junto com a citação, eu consigo salvar um link direto para aquela passagem e eu posso conferi-la, né, a qualquer momento para evitar de citar equivocadamente. Então, um exemplo também que eu gosto aqui, tem uma citação bem pequenininha, nem muito importante, de Aristóteles. Aristóteles fala, né, usa uma expressão aqui que aparece no Mênon de Platão. Então, aqui eu coloquei um link para o Mênon, para a mesma passagem, e para a tradução da passagem. Bom, só para terminar essa parte do Design Think, eu acho que o que eu gosto muito de trabalhar nesse software é essa questão da navegabilidade, né? Então, assim, o Markdown, ele é um formato que ele é feito basicamente para ser convertido em HTML. Então, quando eu passo desse modo aqui, fonte, esse é o modo fonte, para o modo preview, o que ele está fazendo é basicamente converter em HTML. É claro que nada impede, nós quisermos trabalhar diretamente com HTML, isso é bem plausível. Então, esse aqui é um comentário do Tomás de Aquino ao De Anima. Acho que eu comentei isso na última aula sobre os comentários de Tomás, né? Eles estavam disponíveis, eu baixei o HTML e depois fiz uma série de edições. Eu mudei completamente a aparência, incluí vários links internos e ficou um comentário interessante navegar. Então, posso ir e voltar, né, aqui para esse menu. E aí, suponhamos aqui, ele tem um parágrafo 8, ele comenta, esse aqui é o texto grego, a tradução, isso aqui é o parágrafo no qual ele explica essa parte do texto. Na página original, esse link aqui não existia. Então, o que eu fiz foi acrescentar esses links. Então, bom, aqui eu já posso ir direto para o comentário dele para voltar. Esse é um link de volta. Essa foi uma daquelas coisas assim que foi mais um daqueles momentos, né, que eu pensei, bom, será que isso é possível? E bom, de fato era possível. É útil? É útil, é bastante útil, na verdade. Mas era praticamente impossível fazer isso com todos os comentários de Tomás que estavam disponíveis. Porque é uma coisa que leva muito tempo.
dá muito trabalho. Mas eu, sinceramente, eu acho que isso deveria ser uma espécie de projeto de pesquisa em filosofia antiga, né? Fazer, sei lá, edições bilíngues dos textos antigos com esses comentários e notas, podendo mostrar e ocultar as notas. Um exemplo legal disso tem um site chamado Catabiblium, que tem isso para a Bíblia, para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento. Então, é um ótimo exemplo de como você ganha com um texto nesse formato. Bom, o meu texto, a minha parte do tempo está acabando, eu quero só falar rapidinho do Bernardo, Scrivener. deixa eu te fazer tem duas perguntas que surgiram aqui, que eu acho que agora que você deu tem um momento aí que dá para entrar. Não se preocupa muito com o seu tempo, não. A primeira, então eu vou fazer as duas, logo aí você vê como é que você encaixa aí. Talvez você tenha colocado alguma coisa para falar disso na sequência, então só para você ver como é que se encaixa aí. A primeira dela é da Bruna, ela está perguntando se, e aí eu estou tentando interpretar um pouco, perguntando um pouco mais geral, ela está perguntando sobre assim, que tipo de estratégia você usa, vamos dizer assim, para poder se encontrar no meio de uma opção de arquivos, né, no caso dos PDFs. Você mostrou aí para gente você incorporando, digamos assim, um PDF aí no DevonThink, mas, por exemplo, se você quiser fazer uma busca geral, né, para encontrar alguma coisa, de repente uma busca por metadados, talvez isso já ajudasse a exemplificar um pouco. E talvez uma dúvida que ela esteja tendo é assim, né, porque aquele problema que a gente colocou lá atrás, você tem uma pasta, né, cheia de PDFs, e como é que você faz, né, para viver com aquilo, né? Aí algumas pessoas pensavam, será que eu tenho que organizar toda essa pasta ou você pode largar essa pasta lá cheia de coisas e organizar isso em outro lugar? Isso acho que é uma coisa. Aí a segunda coisa, a segunda pergunta tem a ver um pouco com backup. A da Carolina, ela tá preocupada o seguinte, como é que você, em primeiro lugar, se esse banco poderia ficar em nuvem e como é que você conseguiria manter um backup disso tudo e isso pode ser automatizado, né? Então, acho que você tem coisas que você queria falar de backup, você tinha botado até na apresentação, aí ver se você consegue encaixar. E aí tem uma pergunta também colocada o seguinte, se dá para usar isso com mais de uma pessoa, né? E acho que tem a ver com a coisa da nuvem, né? Se você consegue compartilhar isso com outras pessoas, enfim. Vê lá o que você manda. Tá, então é a busca. Busca e backup e compartilhamento, se é possível trabalhar em grupo, né? Tá, legal. Valeu, Gustavo. A busca, existe uma função de busca nesse programa que é muito boa. Então, ela tinha perguntado sobre PDFs, né? Então, vamos lá, os PDFs. Então, vamos fazer uma busca aqui pela... essa busca, né? Vou falar bem rápido dessa função de busca. Ela pode ser, eu posso selecionar onde eu quero buscar, se eu quero buscar em todos os bancos de dados ou apenas em um. Eu posso escolher até se eu quero buscar no interior de uma única pasta. E fazendo essa busca, eu posso adicionar uma série de critérios, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Tem um all, né? Isso quer dizer que eu quero que todos os critérios sejam verdadeiros. Então, eu quero que ele encontre ética nicomaqueia, e aqui em all, já é para outra coisa, pode ser para qualquer um desses campos aqui. Eu quero que ele tenha, vamos ver, quero que ele tenha uma tag. Eu quero que seja bibliografia primária, vai. Fonte primária. Eu quero que ele tenha um certo tamanho, vai. Quero que tenha mais que 5.000 palavras. E por aí vai. O céu é o limite. Pode especificar quanto você quiser. Eu quero que tenha uma extensão tal, ou seja, pode ser um PDF, pode ser um arquivo de Markdown, pode ter um nome específico, pode ter uma palavra-chave. E bom, aí você pensa, né? Mas eu tive esse trabalhão todo aqui para fazer essa busca, e aí toda vez eu vou ter que fazer isso? Não, você pode salvar essa busca
e transformar isso num grupo. Bom, cadê o nosso grupo? Aí eu estava dentro da pasta, bom, aí está o nosso grupo. Então, eu tenho essa pasta só com arquivos que preenchem os critérios que eu especifiquei. Se em qualquer momento eu quiser editar, posso vir aqui e fazer as modificações, né, necessárias. Além disso, tem o sistema das tags, eu mencionei, que é um modo bom para navegar pelos arquivos, é o que eu tenho usado mais. Não era assim que eu me organizava até pouco tempo atrás. Foi preparando o curso que eu me dei conta de que poderia ser melhor do que o sistema de pasta que eu estava usando. E eu estou bem satisfeito com o sistema de tags agora. Se tiver ficado alguma coisa sem me responder, né, com relação à busca, por favor, pode me avisar. Deixa eu só comentar uma coisa que é Ah, sobre isso aí, que a Bruna até falou, não era exatamente a busca, mas uma coisa dos arquivos, né? Assim, na prática, e aí você me corrige se você estiver trabalhando de forma diferente, mas acho que também pode ter outras abordagens, né? Mas na prática você pode deixar os arquivos todos numa pasta só, né? uhum, De qualquer forma, com qualquer nome. E se você conseguir criar, né, ter isso no lugar com todos os metadados, você pode criar agrupamentos dinâmicos. Então, por exemplo, essa busca que ele fez, né, no momento que ele salva esse grupo, né, que ele colocou, é como se ele criasse uma pasta virtual com os uhum, resultados da busca. E aí você poderia ter, digamos assim, uma série de coisas mais estruturadas com tags e agrupamentos que te organizam, digamos assim, os PDFs que você tem, mas também fazer busca por qualquer tipo de metadado e, eventualmente, até mesmo por coisas dentro do arquivo, se o arquivo uhum. for passível de ser buscado. Tem alguns arquivos que são imagem e não tem como fazer. Mas aqueles que forem em formato de texto, também daria para fazer uma busca dentro deles. Então, aqui é meio que como está usando uma ferramenta desse tipo, você tem a possibilidade de organizar os seus arquivos, organizar o seu, digamos assim, a sua base de PDFs a partir das informações que elas têm, sem se preocupar em organizá-las dentro de pastas físicas, lá no seu HD, etc. Acho que é um pouco isso que está em questão aqui. E aí, sobre isso, até me lembrou de algo interessante de comentar, que é o seguinte, esse programa, ele indexa todas as palavras que ele consegue ler nos PDFs. Então, inclusive eu fiz uma coisa aqui que tem potencial de travar o computador. Eu abri aqui a lista de palavras e eu fui para minha pasta inteira, ou seja, ele vai me dar todas as palavras que tem no banco de dados. Bom, ele sobreviveu. Então, isso é interessante. Então, por exemplo, esse PDF aqui novo, né, do Guerreiros Anatólia, ele indexa todas as palavras, ele pode me dar essas palavras numa lista, ele pode, né, eu posso ver por frequência, então, a palavra mais comum é hit. Isso porque eu já excluí algumas stop words, né, que são essas palavras mais comuns. E baseado nesse índice, né, de palavras, ele me dá também, ele oferece algumas pastas onde eu poderia guardar esse PDF baseado no que já tem lá. E ele me oferece sugestões de outros arquivos parecidos que eu já tenho, né? Então, por exemplo, que aparece aqui, um Blackwell Companion para o Oriente Médio. Tecnologias do... exclusivo também, Gustavo, você me indicou esse livro. Então, assim, ele já oferece várias sugestões de outros textos parecidos e tudo baseado nesse índice de palavras. Então, assim, quando a gente faz uma busca, ele realmente busca também dentro do conteúdo do PDF. E isso aqui é para tentar te ajudar a descobrir outros arquivos relacionados que podem ser relevantes. Sobre backup, então, rapidamente, eu recomendo fortemente fazer o uso de algum software de backup. O DevonSync ele tem alguns mecanismos para isso. Ele não tem um mecanismo de backup integrado, mas é relativamente fácil de fazer isso. Então ele tem aqui
alguns scripts para exportar o seu banco de dados todo. E aí você pode salvar esse zipado, e aí você salva esse arquivo zipado. Para deixar isso bem claro, esses bancos de dados aqui, eles são só basicamente uma pasta de arquivos, né? Com os metadados atrelados. Então, sim, se você quiser copiar de um computador para o outro, botar num pen, pode fazer o que você quiser. Se você... Deixa eu abrir um banco de dados aqui só para mostrar. Então, aqui, né, o banco de dados com os textos de fonte primária. Mostrar conteúdos do pacote. É isso. São basicamente arquivos. Sobre backup, o que eu tinha colocado lá na nossa apresentação inicial é que é muito importante dizer que Dropbox, Google Drive, OneDrive, enfim, tudo isso, iCloud, isso não é backup. Então, assim, você deixa todos os seus arquivos no Dropbox, está seguro? Não, não está. Isso não é backup. Isso é sincronização. O Dropbox, ele até tem um mecanismo que você pode restaurar os seus arquivos até 30 dias depois. Mas isso é uma comodidade, isso não é um backup. Porque o que acontece com a sincronização? Se por algum motivo eu venho aqui e apago metade dos meus PDFs, o que ele vai fazer? Ele vai sincronizar nas minhas outras máquinas, meu celular, enfim. Então, assim, a sincronização é algo para tratar com bastante cuidado, porque os erros também são sincronizados. Para fazer backup, para quem usa o Mac, tem um programa integrado no sistema que chama Time Machine. Se você não quiser fazer mais nada, não quiser usar outro programa, é melhor do que nada. E para o Windows e para o Mac tem esse software chamado Arc, que eu recomendo. É um software muito bom e ele é automatizado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho backups programados um de hora em hora e outro que é só todo dia às 8 horas. Um vai para o OneDrive, ou seja, ele fica virtual, e o outro fica no meu HD externo. Tudo é criptografado, então o OneDrive, se alguém invadir lá, o servidor do OneDrive não consegue ler nada. E aí, o que eu faço? Eu uso isso aqui também para recuperar versões antigas dos arquivos. Então, se eu quiser recuperar, sei lá, a versão de 12 de abril, estão aqui todos os meus bancos de dados e os arquivos, né, em PDF, enfim. Eu recomendo bastante essa ferramenta. E sobre essa possibilidade de sincronizar, de trabalhar com mais de uma pessoa, isso é possível sim. Como eu disse, isso aqui são só arquivos, pacotes de arquivos e metadados. Então, você pode sincronizar em mais de uma máquina. No caso, eu estou sincronizando aqui localmente, usando essa ferramenta aqui que chama Bonjour. Mas posso usar o Dropbox, posso usar o iCloud, enfim, dá para fazer isso. Bom, eu vou parar por aqui, porque a arte é longa, mas a aula é curta. Então, sobre o Scrivener, tem bastante coisa, tem umas coisas lá no site. Bom, quem tiver interesse, a gente pode conversar depois sobre esse programa. E agora eu vou passar para a plateia e vou aprender um pouquinho com você sobre o Connected Text com o Gustavo. Obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, pessoal. Deixa o Bernardo liberar a tela aqui e aí eu já assumo. Então, gente, eu vou tentar. O que eu vou fazer com vocês é um pouco diferente, que o Bernardo queria fazer. Ele tinha várias coisas para mostrar e tentou passar algumas coisas algumas das ferramentas com que ele trabalha. Eu vou me concentrar basicamente numa ferramenta só, que é o Connected Text. Já vou abrir ela logo aqui para vocês verem a cara. E, enfim, e aí vou tentar, que é uma ferramenta que eu estou usando, e vou tentar explicar para vocês meio que numa sequência de um pouco processo de trabalho. Então, e aí até vou tentar endereçar algumas coisas que foram perguntadas ali, que eu não tinha pensado em falar a princípio, mas acho que dá para encaixar. Bom, a primeira coisa é que a gente trabalha... Só anotar uma coisa aqui. Beleza. Esse campo, né, que a gente trabalha tem muitas possibilidades de trabalho, né? Então, e aqui o que a gente está fazendo aqui não é de jeito nenhum dizer que, cara, esse aqui é o melhor jeito, é só alguns jeitos, né? Inclusive o jeito que eu trabalho
em muitas coisas bem diferentes do que o Bernardo faz. Enfim, e aí a gente está aqui para ajudar, já mencionei no grupo, se vocês tiverem dúvidas, querem conversar, a gente está disponível, a gente tenta se organizar para conversar. Né? Bom, o que eu faço é a história da filosofia. Né? Então, basicamente, mais especificamente, eu trabalho com história da filosofia anterior a Sócrates, anterior a Platão, que todo mundo conhece como a época dos pré-socráticos. E, mais especificamente, eu trabalho com Demócrito, e eu estou preocupado em entender mais propriamente, ou estabelecer, né, se for o caso, o que é a filosofia democritiana e qual a relação dela com a dos seus predecessores, inclusive. Enfim, agora, uma coisa importante, diferentemente do Bernardo, que trabalha com a ética, é que eu trabalho muito com fragmentos de texto. Então, vocês viram que uma coisa que preocupa muito o Bernardo, ele mostrou ali para a gente, ter acesso a uma série de textos do Aristóteles e inclusive, a variações desse texto e de comentadores. Né? Então, vocês viram lá, ele mostrou Michel de Éfeso, e ele tem uma série de outros comentadores da ética. E aí ele tem, né, então para ele é muito importante, por exemplo, ter o texto do Aristóteles disponível ali para ele poder manusear, digamos assim, isso o tempo todo. No meu caso, eu trabalho com uma diversidade muito grande de temas e de autores e de fontes e com recortes, né? Então eu tenho problemas um pouco diferentes dos problemas dele. Então, a primeira coisa aqui, para dar um contexto, preciso falar para vocês sobre a coletânea de Dioscrans, que alguns já devem ter ouvido falar, outros não, mas não importa, eu vou só tentar explicar. Dioscrans fez essa coletânea sobre os pré-socráticos, né, que inclusive é meio que ela que, não foi que inventou esse termo, mas ela que fixa essa nomenclatura de pré-socráticos, que é problemática, etc. O autor que eu trabalho é incluído entre os pré-socráticos e ele é contemporâneo de Sócrates, ele não é pré-socrático. E a coletânea do Dios é esse livro aqui, né, que alguns de vocês já devem ter visto. Deixa eu dar um exemplo de como funciona. Vamos lá. Aqui, por exemplo, você tem, ele tem uma lista corrida de textos, tem um número, que é um fragmento, né? Então, esse aqui, já não sei onde eu estou aqui, mas eu acho que é Orfeu, enfim, fragmento 3. E é isso, e uma lista corrida de textos que são extraídos de textos de outros autores. Então, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, fragmento 10a, né, do Orfeu, é extraído do Geração dos Animais do Aristóteles, e aqui vem um trechinho da Geração dos Animais do Aristóteles. Né? E uma das questões em torno do Dios é que, com o tempo, porque ele é uma coisa muito útil, porque você encontra, né, todo mundo reunido nesse lugar, as pessoas acabam, né, agindo como se o Dios fosse uma fonte, né, assim, e é comum que, sei lá, se esqueça que esses textos, na verdade, são recortes, são extraídos de outros contextos e tal, né, e aí isso pode gerar uma série de problemas que são particularmente importantes no meu caso. Vou mostrar um exemplo aqui de uma página, não é 444, vai ser 454, provavelmente. Aqui, ó. Tem um fragmento aqui, por exemplo, só para a gente ter um exemplo, né? Tem tem um testemunho aqui sobre que inclusive é um capítulo do Dias, né? É um testemunho sobre esses dois pitagóricos chamados Damone e Fíntias, esses 55 aqui. E vocês veem que ele tem uma referência aqui, Diodor, e vem o texto. Né? Diodor é uma referência para um cara chamado Diodoro Sículo, que escreveu uma obra gigantesca chamada Biblioteca Histórica. Esse cara é do século I, antes da nossa era.
E aqui até é tranquilo, porque como o Diodoro escreveu uma única obra, você bate o olho em Diodoro, você já sabe de que se trata. Mas tem outros casos, e a gente pode ver isso logo aqui em cima, ó, nesse fragmento 5 aqui, que não é mais sobre o Damon, é sobre o pitagórico Cleinias, que aponta para um texto do Plutarco, esse quaest com vive aqui, que, cara, é muito mais difícil para a gente ter na cabeça que texto é esse, porque Plutarco tem mais de uma centena de obras, então você teria que consultar isso em outro lugar, etc. Bem, a gente sabe, né, esse texto é até conhecido, mas enfim. Então, às vezes, quer dizer, tem esse textinho do Plutarco aqui que tem uma informação sobre esse autor antigo, mas que está, como eu estava falando, está num contexto muito maior e que, às vezes, para você entender do que se trata, o contexto é importante. Inclusive, o recorte do Dios pode ser viesado, porque o Dios tinha lá suas ideias. Então, para uma pessoa como eu, é importante às vezes, ter o contexto. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu lido com algumas coisas. Por exemplo, aqui no CT, eu chamo de CT, Connected Text, eu tenho uma região aqui, que é essa região azul escura, que é a minha lista de tópicos. Isso é parecido com o que o Bernardo estava mostrando para vocês lá no DT, que ele tinha aquele monte de nomes de textos do Aristóteles e outras coisas, e outras entradas, e aqui uma coisa que tem com muita frequência no meu banco de dados são nomes de autores. Então, eu vou procurar para vocês aqui o Diodoro, que tinha aparecido lá no fragmento do Dias. Então, Diodoro, eu posso escrever aqui, está aqui, ó. Eu tenho uma entrada da obra do Diodoro Sículo, tá? Então, esse aqui é a obra que eu falei, chamada Biblioteca Histórica, né? Tem aqui o nome dela em grego, o nome dela em latim, e tem um link aqui para uma informação do autor, que se eu clicar, me leva para o dado que eu cadastrei aqui sobre o Diodoro Sículo, para eu saber aqui, Diodoro Sículo, né, o Diodoro da Sicília, né, a data dele, e eu deixei um lembrete aqui para mim em amarelo, que eu quero, de repente, para checar a data, né, porque a referência que eu tenho dessa data eu peguei da Wikipedia para ganhar tempo, mas eventualmente eu poderia checar isso no Dicionário de Filósofos Antigos do Richard Goulet, para ter certeza de que essa data é a data, digamos, mais bem estabelecida entre os autores. Agora, se eu for para o Plutarco, que é o outro cara que eu mencionei, vocês vão ver que eu já tenho uma lista de obras de Plutarco bem maior, né, que está longe de ser a lista completa das obras de Plutarco, porque, na verdade, eu só tenho aqui as obras com as quais eu já lidei em algum momento e que eu precisei cadastrar. Então, o modo como eu trabalho é, conforme uma coisa vai aparecendo para mim, eu preciso me referir a alguma obra, eu venho aqui e crio a entrada delas, né, a obra que a gente que estava lá no Dias, né, que são essa aqui, Questões de Banquetes, né? Eu não criei nenhum fragmento contendo ela, mas enfim, eu vou criando essas obras conforme a necessidade. E tem uma outra coisa que eu tenho aqui, é uma região aqui dizendo referências, né? E vocês veem que tem várias referências bibliográficas aqui, essas são entradas de referências bibliográficas, que tratam de obras de Plutarco. Então, vou clicar em uma delas aqui. Então, essa referência, Emerson e Delacy, é uma tradução das Muralhas de Plutarco, na verdade é um dos volumes só. Tá? E nessa entrada, que é a entrada da referência bibliográfica, eu tenho um link para o PDF onde isso está colocado. Eu posso clicar aqui e ele me abre o PDF. É mais ou menos parecido com o que o Bernardo estava fazendo lá, e um pouco na linha do que eu mencionei há pouco, né? Conforme eu vou organizando as coisas aqui dentro, eu vou criando essa estruturação dos PDFs, de modo que toda vez que eu precisar acessar uma referência, por exemplo, eu consigo procurar elas de diversas maneiras, seja por uma busca textual mesmo, tipo aquela que o Bernardo mencionou, eu posso dar
Então, a busca global aqui, por algum autor, né? Sei lá, Barnes, por exemplo. Né? E aí ele vai procurar a minha base, essa busca é um tempinho, mas para me dizer todos os lugares onde aparece Barnes, por exemplo, e não importa tanto, tá vendo? Ó, veio lugares onde eu citei Barnes, e aqui dois textos de Barnes, e aqui provavelmente no Ross tem alguma outra menção ao Barnes, sei lá por que razão. Aqui, porque o Barnes deixa eu mostrar aqui para vocês, porque é uma tradução de um texto de Aristóteles que está dentro das obras completas de Aristóteles do Barnes. Então, só para vocês entenderem um pouco como é que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, e aí, deixa eu voltar naquela referência do que eu estava, né? Olha só o que eu tenho, além, né, desse link, eu tenho também esse quadro aqui amarelo, que também é mais ou menos aquilo que o Bernardo estava mostrando. Talvez a diferença aqui é que no meu caso aqui ele está organizado aqui com cores e tal, mas são os diversos metadados que eu cadastrei sobre essa referência. Então, tá vendo? Eu criei uma relação dizendo que ela tem a ver com o autor antigo, Plutarco, o ano, né, os autores, a editora, tudo que a gente trata aí de relação de metadados, quais obras antigas estão nessa referência, né? Então, tudo isso permite eu criar esses diversos links que vão e voltam. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que isso está montado dentro do CT. Tá? Essa coisa colorida aqui é o que eu chamo de código-fonte. De novo, isso pode assustar um pouco, mas não se assustem tanto, porque isso vai pegando o jeito, né? Mas, ó, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu coloco algumas categorias que eu chamo de hierarquia, que me ajudam a organizar as coisas aqui dentro. Gustavo, então, oi. desculpa te interromper rapidamente. Pode falar. É porque eu acho que ele está tendo um atraso, às vezes. Eu não sei como está isso para os demais, mas está tendo um atraso, às vezes, da sua tela. Agora que o código-fonte apareceu para mim. Eu tava tendo isso no seu caso também, né? Então eu vou tentar ser mais lento. Não, deixa pra lá. Não, mas é bom porque eu tento mover mais devagar. Então, tá, vamos lá. Código-fonte. Então, aqui eu tenho aqui no início eu tenho algumas categorias. Essas categorias me ajudam a organizar essas entradas de bibliografia. Então, eu indico que ela é uma entrada de bibliografia e que ela trata de autores antigos. Eu tenho outras categorias aqui de autores para indicar que elas têm relação com autores, Plutarco, pseudo-Plutarco, porque nesse volume aqui do específico da Allegro tem 3 obras, quer dizer, algumas obras do Plutarco que são reconhecidamente do Plutarco e tem essa obra apócrifa chamada De Música. Por exemplo, aqui embaixo, né? Se você descer mais, tem um negócio roxo aqui chamado referência e tem uma coisa aqui que corresponde à entrada de bibliografia do jeito que eu trabalho aqui. Eu não uso exatamente, eu mudei um pouquinho a ABNT para jogar o ano para perto do autor, porque eu acho que a história do ano no final da referência é contraproducente, então eu uso assim e eu uso assim, apesar de quem achar que não deve usar assim. E esse negócio verde, por exemplo, aqui, block ref, né, que está logo abaixo da referência, e depois fechando com um cifrão block, me permite, por exemplo, se eu quiser, em algum momento, copiar desse tópico de bibliografia apenas a entrada. Então, se eu for criar, eventualmente, uma lista bibliográfica, eu posso pedir para ele listar para mim só, para ele procurar todas as coisas que são entrada de bibliografia, portanto, que tem a categoria bibliografia, e incluir no outro tópico, de forma automática, somente aquilo que tiver dentro desse bloco ref, né, por exemplo. Esse negócio amarelo aqui, current topic, por exemplo, me dá o nome do tópico, então, e assim vai. Tem várias coisas, todas essas coisas que estão em amarelo são automações ou coisas que me permitem aproveitar metadados dentro do texto. Deixa eu rolar um pouco, talvez demore para aparecer,
mas eu estou chegando só no final da entrada, onde tem a lista de metadados, né, com as informações todas, né? Então, vocês lembram, uma hora o Bernardo mostrou as propriedades de um PDF dele, de uma entrada de bibliografia. Isso aqui é equivalente àquelas propriedades. Então, eu tenho aqui grupo, eu chamo de textos antigos, tipo, livro, autor, né? E aí eu posso ter duas vezes, porque são dois autores, papel, ano, idioma, né? E por aí vai, de cidade, editora, né? Eu coloco até que é parte da LEB e tem o número da LEB. Isso pode me ser útil para fazer uma busca mais tarde. Então, alguém está, né? Acho que a Bruna, né? Perguntando sobre como é que a gente lida com bibliografia. Eu, por exemplo, deixo tudo numa pasta. Vou mostrar aqui. Na verdade, tem duas pastas. Tem uma pasta de livros e uma pasta de artigos. Em algum momento da minha vida, daqui a pouco aparece isso, não apareceu, mas em algum momento da minha vida eu organizei tudo que eu tinha desse modo aqui, com os títulos, mas isso não é necessário, né? Embora eu acho que ajuda, porque me facilita depois de encontrar o que eu estou procurando. Então eu criei, né, eu coloquei autor em letra maiúscula e o título, né, do livro. Assim eu consigo fazer uma busca, se eu quiser, aqui no próprio Windows, aqui, né? Eu quero procurar alguma coisa do Simplício. Então eu escrevi Simple aqui e ele já me jogou lá para o lugar onde está as coisas do Simplício. Mas, de novo, isso nem é absolutamente necessário, porque eu podia ter um monte de números aqui, de arquivos numerados e só ir fazendo os links, mas assim me facilitou algumas coisas. E a pasta de artigos eu organizo de forma semelhante também, embora eu esteja mudando algumas coisas. Inclusive, essa mudança foi uma dica do Bernardo. Então, se você olhar aqui, ó, esse ANIS 2008, ele está num formato diferente. Foi uma dica que o Bernardo me deu sobre como é que ele organizava lá no dele. Eu achei que essa ideia de ter o ano facilitava, porque como eu aqui no CT coloco as entradas bibliográficas com nome e ano, então eu criei essa relação aqui no nome do arquivo. Inclusive, agora isso está me ajudando no sentido de que todos os PDFs que eu tenho que tiverem com o nome nesse formato, eu sei que eles já estão cadastrados aqui no CT, tipo uma espécie de double check, né? Só para me ajudar depois a me organizar. E, de novo, eu não tenho pretensão de cadastrar todos esses arquivos que eu tenho aqui. Aqui tem tudo, qualquer coisa que eu já baixei na minha vida, eu estou cadastrando aqui aquilo que eu vou precisando, né? Quem estava aqui na semana passada, talvez lembre que eu tinha uma tabelona no Excel, né, que tem as coisas que eu abri agora, daqui a pouco aparece, que tem aqueles e que eu comecei a fazer esse Excel antes de usar o CT, que tem, digamos assim, a lista daquilo que tem a ver com o meu doutorado hoje, né? Então, na verdade, isso me é útil, porque quando eu preciso cadastrar alguma coisa no CT, eu já pego as informações todas daqui, então eu continuo mantendo essa lista atualizada, porque é uma referência boa para o trabalho que eu faço. Para também não ficar só na mostração, deixa eu mostrar como é que eu cadastro. Na verdade, eu vou pular isso, porque o Bernardo já mostrou como é que ele faz, e aí talvez eu queria deixar um pouco mais de tempo para, de repente, a gente responder perguntas. Não, tá bom, vou tentar fazer rápido. Eu vou cadastrar, eu vou mostrar para vocês como é que seria para eu cadastrar uma entrada de bibliografia, porque aí eu vou mostrar mais uma coisa que eu acho que é interessante. Vocês não vão lembrar, mas lá na apresentação eu fiz uma brincadeira com o livro do Harold Chernis, tá? Que está aqui na minha planilha. É um livro bem famoso, né, o Aristotle Criticism of Pre-Socratic Philosophy, que eu não tinha cadastrado aqui ainda, e eu vou cadastrar com vocês para a gente poder ver como é que funciona criar uma entrada nova. Então, eu vou criar uma entrada nova aqui, vou colocar o nome de Chernis, e aí eu preciso esperar, né? Chernis 1935. Tem, nessa janelinha que já deve ter aberto, tem 3 campos, basicamente: o nome do tópico que eu acabei de preencher, um template, tá? que são
são tópicos pré-preenchidos prontos, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que isso funciona, e um ícone que eu uso também como uma forma de classificação visual, eu uso para as referências bibliográficas esse íconezinho book, e ali lá na minha lista de tópicos, todas as coisas que são referência bibliográfica vêm com esse ícone, então também facilita na hora de eu procurar alguma coisa na lista de tópicos. Então, quando eu crio esse tópico, ele me abre uma coisa que já está bastante preenchida, não sei se já apareceu, mas eu vou rolar um pouco aqui, já tem um monte de coisa preenchida, e tem um monte desses textos em verde, que são comentários e que me ajudam a saber o que eu tenho que fazer. Então, no caso do Chernis, eu vou começar a preencher aqui, talvez não fique tão sincronizado assim, mas para a gente não perder muito tempo. O Chernis, eu vou escolher a categoria para ele, então a categoria dele é fonte secundária, então eu já tenho elas pré-preenchidas aqui, eu só apago o que eu não quero. Autores antigos, ele trata de vários, então eu vou só esconder aqui, porque depois, se eu quiser, eu posso listar todos esses autores, por enquanto eu não quero. Ele não é uma coletânea de fragmentos, então eu vou apagar aqui a informação de coletânea de fragmentos. Também ele não precisa de nenhuma informação adicional para explicar que livro é esse, porque é uma referência secundária, eu não ponho isso. E aqui, e depois eu vou colocar a referência bibliográfica que eu vou pegar lá no meu Excel, que ela já está preenchida, e vou escrever aqui no lugar da referência, de novo, daqui a pouco chega aí para vocês. E aí eu tenho que fazer algumas formatações. Lembra que o Bernardo mencionou o colchete, né, que é justamente essa mesma regra para fazer colchetes. Aqui tem uma outra coisa que se eu quiser dar um itálico, eu posso dar um Ctrl+I e ele bota 2 barras, né, e já formata o texto com itálico. Então é o título. Opa, peguei a referência errada. Peguei o artigo, não o livro. Deixa eu fazer de novo. Pronto, agora está certo, daqui a pouco não parece certo. Vou colocar o título em itálico. E alguém tinha perguntado sobre como é que lida com livro impresso, etc. O que eu faço? Né? Esse livro eu tenho ele também em PDF, não tenho ele impresso, não tinha pensado num exemplo disso, mas aqui no meu template, vocês vão ver que eu coloco uma informação que para mim é útil depois, se eu precisar, né? Se eu estou lá escrevendo um texto e eu clico numa referência bibliográfica, por exemplo, deixa eu abrir isso para ver o que tem lá. E aí ele me joga, na verdade, na página da referência que eu criei aqui, que é isso que eu estou criando agora. E aqui eu ponho essa informação, se eu tenho ela em cópia xerox, se eu tenho ela como livro impresso, se ela, na verdade, é um link na internet, porque eu não tenho ela de outra forma, poderia ser uma página, sei lá, alguma coisa de jornal, por exemplo. E aí, ou links para os arquivos internos do meu computador, que é esse file aqui em rosa, e eu também ponho informação, se ele é original, se tem tradução para outras línguas, no caso aqui do exemplo português, não tem nesse caso, mas eu botaria aqui um link para tradução. Né? Nesse caso, como é um texto que eu tenho em PDF, eu vou deixar só o link para o PDF e vou pegar aqui o link do PDF na minha pasta. Estou fazendo isso enquanto eu falo, talvez não esteja atualizado aí. Mas daqui a pouco vocês vão perceber que eu estou fazendo isso. Então, aqui, ó, o livro está aqui, Harold o Chernis, né, a crítica aqui do Aristóteles aos pré-socráticos. Aí eu vou fazer o que eu estava dizendo, vou passar a adotar uma nova convenção aqui, então vou renomear. E aí eu vou pegar o nome desse arquivo e colar na minha entrada aqui, e aí eu tenho, né, isso aqui já é suficiente para eu ter o link. Esse texto não trata de obras antigas, então eu posso apagar. Esse campo menções, você vê lá no... Esse menções tem uma coisa esquisita aqui, que na verdade é uma busca interna. É uma busca interna que me pega em todo o meu banco de dados, todos os tópicos que mencionarem o livro do Chernis, ele vai listar para mim como link. Tá? Então isso aqui fica pronto aqui, eu não preciso mexer. E aqui vou tentar preencher rapidamente os metadados do Chernis. Ele é uma fonte secundária. Eu vou apagando aí as coisas os comentários que eu não preciso mais deles. Ele é um livro. O autor é
Chernus HF, ele é autor, o ano 1935, está em inglês, o título está aqui. E ele é um livro, não tem volume, não tem nada, não tem editor, tem apenas cidade, Baltimore, e editora John Hopkins. Mas eu posso apagar, já vou mostrar para vocês como é que fica. Em instantes deve aparecer uma tela não escura, que é a entrada da... como é que ficou a entrada da referência do Chernus. Então está aqui né, o nome da entrada para mim vai ser sempre Chernus 1935, eu vou sempre me referir a ela desse jeito, fazendo todos os links, etc. Está aqui a entrada também a entrada, né, a entrada de bibliografia, como uma lista biográfica, o link, que se eu clicar me abre o PDF. Vocês devem ver em instantes. E se tem menções, e na verdade eu já tinha mencionado o Chernus em um texto, e tudo bem, porque eu posso fazer um link para uma referência que eu ainda não tenho, né, e ela aparece para mim como um link vermelho ao invés de ser um link azul. Então aquele comando, vou alternar lá para vocês verem de novo, espero que não demore muito, né, esse comando aqui que eu estou tentando dar um highlight, né, que é ask link to current topic, é basicamente isso que ele está fazendo. Então, eu estou perguntando, me diga o que faz link para este tópico. É isso que isso faz. E ali tem umas opções de como é que isso é apresentado. Esse comando me entrega links para todos os lugares onde esse tópico, Chernus 1935, é mencionado. E no final, a lista de metadados, que, enfim, também pode ser usado para muitas coisas e tal. Eu acho, gente, que a gente precisa... A gente está sempre naquela situação, né? Faltam 10 minutos. Eu vou tentar mostrar mais algumas coisas rapidamente, só para vocês terem ideia. Eu queria mostrar para vocês um texto mais longo, né? Porque a gente mostrou muita coisa de bibliografia, de edição, mas eu também, né, parece que esses caras só ficam fazendo isso, né? Na verdade, eu estou abrindo aqui agora, é um texto que eu estou trabalhando, uma coisa que eu estou trabalhando agora, estou analisando o fragmento do Leucipo, e aqui tem uma série de coisas que eu já fiz, então eu coloco essas cores aqui para representar, tem importância aqui para mim, né? Então tem uma citação, tem esse link um quadro de conteúdo que mostra tudo que eu tenho aqui dentro, isso é feito automático, então, vocês verem, né, o que eu mencionei há pouco, vai aparecer daqui a pouco, mas tem aqui alguns links em vermelho, que são links que ainda não estão preenchidos, que eu posso, inclusive, clicar neles e editar imediatamente. Enfim, tem uma série de coisas aqui que eu fiz, vai ter tabelas, eventualmente. Isso aqui é coisa que eu estou trabalhando, né? Uma tabela que eu fiz com uma série de links para fragmentos. Tem uma coisa legal aqui no final também, que eu quero mostrar. Espero que não esteja muito atrasado. Por exemplo, o Bernardo mencionou nota de rodapé, né? Eu também tenho aqui notas de rodapé, então se eu clicar, eu posso passar o mouse e ela me mostra o texto, mas eu também posso clicar na nota, ele vai para o final, depois eu posso voltar para o texto onde eu estava. Não se preocupem que de repente ele aparece aí. Uma coisa também que eu acho que tem me ajudado muito, porque eu estou estudando relações entre termos, né? Então eu tenho uma lista de termos-chave que eu preparo e no final eu gero um diagrama. Vou dar um tempinho para ver se ele aparece aí para vocês. Eu gero um diagrama relacionando esses textos todos, e esse diagrama que está aí desenhado, eu não fiz ele desenhando, puxando linhazinha, não sei o quê. Eu usei uma linguagem que está incorporada aqui no CT, que me permite, e eu vou tentar mostrar, me permite construir um diagrama lógico, né? Vai aparecer daqui a pouco
deve estar aparecendo, daqui a pouco aparece um negócio de diagrama e um texto em amarelo claro. Está aparecendo bem rapidamente. Ah, então tá. Então, esse texto em amarelo claro é o código que gera aquele diagrama. Eu não vou explicar isso, mas tem uma série de relações aqui. Então, eu estabeleço quais são as caixinhas, que cores que elas têm e como é que elas se relacionam. E isso aqui é uma vantagem, parecida com a vantagem que a gente discutiu na semana passada sobre texto rico, né, e texto simples, porque aqui eu simplesmente estabeleço as relações e ele monta o diagrama para mim, eu não tenho que ficar preocupado em puxar as caixinhas para um lado, para o outro, como é que vai ficar, e eu não perco tempo com isso, eu simplesmente gero o diagrama e ele me permite visualizar isso dessa forma. Para terminar, eu só queria mostrar, já que eu falei de muita coisa de fragmento, eu queria mostrar eu queria abrir rapidinho 2 fragmentos para vocês verem. Isso para mim é muito útil. Deixa eu só me localizar aqui qual que era os fragmentos que eu queria mostrar. É o D27, só para... Desculpa, o D77. Só para vocês entenderem como é que isso aqui é uma entrada de fragmento do Lax and Most, né, da coletânea nova aí que saiu em 2016. Então, o tipo de informação que eu cadastro sobre fragmento, né, qual que é a fonte, referências cruzadas para outras coletâneas, eu tenho que trabalhar com várias coletâneas. DK é o Diels, WL é um cara chamado Walter Lessel, que tem uma coletânea sobre os atomistas. As traduções e aqui o texto. Então, eu ponho aqui está o texto grego, uma tradução para o inglês, uma tradução para o português minha, e eu deixo separado desse jeito porque eu posso fazer, por exemplo, citação, pedir para incluir o texto desse fragmento em qualquer outro texto meu. Aqui, né, lá embaixo, de novo, as menções, então, onde que esse fragmento está sendo citado, né, os tópicos que eu já tenho isso citado. E o segundo fragmento que eu queria mostrar, desculpa, está correndo, mas também para a gente terminar a tempo, é um fragmento do Parmênides, só para mostrar que nível que essa coisa pode chegar. Tá? Esse é um fragmento que tem algumas dificuldades de tradução, então eu resolvi coletar o máximo de traduções que possível. Aqui não são todas que eu encontrei ainda, mas essa lista aqui, vocês vão vendo aqui, são várias traduções em alemão, em inglês, em francês, em italiano, em português, de vários autores diferentes para esse fragmento, e isso estava sendo útil para mim para poder analisar e, de repente, formar a minha tradução. Né? Aqui está a lista deles, todos esses links. Morelas, Coxon, Malkirahan, são links para entradas de bibliografia que estão preenchidas, porque elas estão azuis, né? E aqui a lista tem traduções em prosa, tem traduções em verso, né? Uma série de coisas aí que eu estava usando para poder analisar essas traduções. Acabei que eu não terminei de fazer isso por agora, mas enfim, só para vocês terem uma ideia de como é que isso me ajuda no dia a dia. Gente, eu vou ficar por aqui, na verdade. Só para comentar, alguém perguntou sobre caixa fichária, né? Eu acho, eu vou falar rapidinho sobre isso, e aí a gente de repente abre para algumas perguntas. Não sei se o Bernardo coletou alguma coisa, mas a gente talvez tenha uns 5 minutos para fazer 1 ou 2 perguntas. E lembrando que, como eu mencionei, a gente está disponível para conversar, se alguém precisar, né? Enfim, o que eu queria comentar sobre caixa fichária especificamente é o seguinte: como é que seria caixa fichária aqui no CT? Cada ficha daquelas da caixa fichária seria um tópico, e aí você vai preencher as informações que você quiser sobre determinado tópico. Eu não uso esse método porque eu trabalho com coisas mais estruturadas. Então, por exemplo, eu tenho textos mais longos, e o que eu tenho feito, deixa eu mostrar um outro, o que eu tenho feito que lembra um pouco é que eu crio esses pequenos itens aqui, que estão marcados com esse I, que são pequenos fragmentos de anotações que eu tenho, que meu método, antes de conhecer a caixa fichária, e ainda porque eu não tenho condições de mudar agora, mas ele é isso. Eu já criava uma estrutura de tópicos para o meu trabalho, né? Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, nessa coisa roxa, tem um outline que correspondem aos capítulos pretendidos da minha tese. Então, cada um desses tópicos que estão aqui no outline
eu vou anotando pequenos fragmentos de informação. Então, na metodologia da caixa fichário, cada fragmento desse seria um tópico, um item, e o ideal seria você criar links para outros tópicos para você poder fazer encadeamento. Então, se esse tópico que eu estou marcando aqui tem relação com o anterior, eu criaria um link para o anterior, e a relação disso com bibliografia seria colocar um item, um link para a bibliografia de onde isso foi extraído. Nesse caso especificamente, não foi nenhuma... Eu não tirei isso de nenhuma bibliografia, é uma coisa que me ocorreu da minha cabeça, então não tem link, mas talvez, eu não sei se vai ter algum exemplo rápido aqui, eu não vou saber achar um exemplo específico, deixa eu ver se eu tenho mais para baixo, mas aqui, olha lá, eu tenho alguma coisa de link para a bibliografia que está aqui, né? Então, sempre que possível, eu já vou fazendo links que eu posso no meu dia a dia. Então, eu acho assim, a metodologia da caixa fichária, a ideia é sobre como você vai anotar suas ideias. O importante, a relação que ela tem com a bibliografia tem a ver com o modo como você vai linkar uma ideia com um item de bibliografia, né? Então, não tem necessariamente a ver com organizar a bibliografia. Organizar a bibliografia é outra história. A gente também abordou isso bastante. Gente, acho que é isso. Bernardo, você tem alguma coisa aí para colocar aí, alguma pergunta, dúvida, ou a gente tem que terminar, né? Faltam 4 minutos. Rapidamente, tem 2 perguntas aqui, Gustavo, para você. Uma é a seguinte: o que seria as etiquetas e os links diretos no CT? E a outra é da Rúbia perguntando, a pergunta do grupo de pesquisa. E a da Rúbia é se você escreve a tese dentro do CT, aí como você linka a tese. Tá, deixa eu tentar responder isso. Beleza. No caso do CT, links, deixa eu mostrar aqui, né? Tem, por exemplo, aqui tem um link, né? Então, é uma informação que eu ponho dentro de um colchete. Isso já é automaticamente um link, e o link é uma relação com outro tópico. Então, toda vez que eu precisar ligar uma ideia, né, e aí pensando na caixa fichária, né, ligar uma ideia a outra ideia, eu faço um link para aquele tópico. Então, seria colocar o nome do tópico relacionado entre colchetes. Tá? As tags lá, né, elas funcionam na minha cabeça como essas categorias ou propriedades. Então, aqui, eu vou pegar um exemplo melhor do que esse, fica melhor de enxergar isso num fragmento. Por exemplo, aqui esse fragmento 12. Né? Aqui no fragmento 12 tem uma parte dele que está no final, que não aparece lá na vista que eu mostrei para vocês sobre o fragmento, né? Na vista que eu chamo de renderizada, mas que aparece aqui fora, que são esses temas aqui, ó. FR temas, astronomia, céu, éter, indivisibilidade, limite, lua, essas coisas aqui. Que é isso? Isso são palavras-chave que eu relacionei a esse fragmento e me permitem, e eu posso fazer buscas por essas palavras-chave. Se eu vier... que aqui, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ó. Eu tenho um lugar aqui em cima chamado índices, e eu tenho um negócio chamado índice de temas, que é feito automático. Tá? O código-fonte essa página inteira aqui, que é imensa, ó, eu vou descer ela aqui e rolar, ó, ela é imensa, tá? Ela é gerada automaticamente por essas poucas linhas aqui. E na real, é só uma linha, tá? Esse cross index temas. Isso daqui está pegando todo lugar que eu coloquei, que eu defini um tema em algum tópico, vai ser listado, tá? Aqui, debaixo de um negócio desse. A memória. Memória tá nesse tópico aqui, tá? Então, é um pouco assim que a coisa se estrutura. E, na verdade, você pode fazer isso de muitas maneiras diferentes, não é só do jeito que eu estou fazendo aqui, tem várias maneiras de fazer isso. Essa foi a maneira que eu encontrei. Uma das coisas meio malucas do CT é que ele é muito aberto, então no primeiro momento você pode ficar meio perdido, porque, cara, como é que eu vou fazer? Na verdade, eu fui fazendo, a coisa era mais simples, conforme eu fui trabalhando, ela foi se complexificando e eu fui criando alguns métodos de trabalho aqui dentro, mas cada pessoa pode ter o seu jeito diferente. A outra pergunta
O que era, Bernardo? Me lembra aí, desculpa. Era se você escreve a sua tese no CT. Sim, eu escrevo ela aqui, tá? Então, na verdade, né, eu ainda estou no meio do caminho, mas se vocês olharem aqui, eu tenho uma página, quer ver? Eu tenho uma página chamada sumário, tá? E esse sumário aqui, esse aqui é o título provisório da minha tese, e aqui já estão os capítulos, tá certo? E cada um desses itens, desses links aqui, me joga para um capítulo, tá? O lance é que eu tô... Então, esse texto que vocês estão vendo aqui, ele já é um texto prévio, tá? Tudo bem, tem umas coisas malucas aqui, mas a tese vai sair daqui. O modo como eu trabalho eu vou... eu já coloco essa estrutura de capítulos, vou aos poucos criando estrutura de tópicos dentro dos capítulos e eu já vou preenchendo coisas. E de tempos em tempos eu passo relendo e reestruturando conforme eu tenho ideias novas, né? Mas sim, eu já escrevo tudo aqui e eventualmente, e a minha ideia é essa, eu escrevo tudo aqui, deixo tudo pronto e eventualmente quando eu tiver que pegar e tal, eu vou aí sim fazer um processo de preparar o volume final. Preparar o volume final vai envolver exportar isso daqui para um formato que eu possa compartilhar com as pessoas, ou no limite, né, eu provavelmente vou fazer o quê? Eu vou gerar um arquivo do Word para poder preparar ele para a entrega final, né? Mas o meu lugar de escrita é aqui. Hoje tudo que eu escrevo está escrito aqui, inclusive, se vocês terem uma ideia, eu não escrevo só a tese aqui, porque eu tenho esse lugar chamado, né, eu tenho esses tópicos aqui que eles chamam tese. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, estou acabando. Eles chamam tese, né? Tese C1, tese C2, C3, C4 são os capítulos. Mas eu também tenho, por exemplo, esse tópico aqui chamado Seminário 100 2019-09. Isso aqui é um seminário que eu preparei para apresentar na Arcai em setembro do ano passado. Eu escrevi tudo aqui, tá? E aproveitei, inclusive, textos que eu já tinha escrito. Tem coisas aqui, eu estou mostrando para vocês o texto final, mas tem trechos aqui que eu peguei de outros tópicos e só incorporei aqui e já usei, entendeu? Tem algumas coisas que eu chamo de inclusos aqui, né? Então, todas essas coisas amarelas, aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, não sei se já chegou, mas enfim, e aí eu termino. Esse último tópico da apresentação que eu fiz naquele dia chamava Meta-ontologia e recursividade. Eu simplesmente, esse texto amarelo que eu estou marcando aqui, ele simplesmente copia um trecho chamado intro do tópico PD P1C3, que era uma versão antiga da minha tese. Eu mudei o meu projeto de tese no meio do caminho, mas era um pedaço da introdução da minha tese, primeira versão dela, tá? Então eu não escrevi de novo, eu simplesmente criei essa relação aqui. Gente, o tempo já deu, peço desculpas aí, porque sempre tem mais coisa para falar do que o tempo. Então, se vocês tiverem outras perguntas, de repente façam direto para a gente, e eu agradeço aqui, não sei se o Bernardo quer falar mais alguma coisa, mas eu não fico por aqui, agradeço a disponibilidade de vocês. Posso tirar dúvidas sobre quem quiser se aventurar com o CT, ele tem uma versão demo, o preço dele é baixinho, não estou fazendo propaganda, é que eu realmente adorei, minha esposa já está usando também, ela curtiu. Então, enfim, se alguém quiser se aventurar com isso, eu estou sempre à disposição para tentar ajudar enfim, é isso aí. Obrigado aí a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Bernardo. As pessoas já estão colocando todos os agradecimentos aqui também no bate-papo. Eu quero, de fato, agradecer porque a quantidade de informações, de dicas, fico um pouco assustado também com tantas informações, mas a gente vai provavelmente digerindo isso um pouco. É muito importante, eu pediria que vocês colocassem mais uma vez aqui no bate-papo aquele site que vocês criaram, né, com todas as informações, etc., a gente poder, né? E ambos sempre muito generosos, né? Vocês indicaram, deram lá o contato de Telegram de vocês, para a ideia, para poder pedir ajuda. Eu mesmo já, obrigado, Gustavo, eu mesmo já várias vezes recorri a vocês dois para resolver problemas
digitais, assim. Eu quero, então, agradecer novamente, dizer que em breve nós vamos enviar um certificado para todos e esperamos nos encontrar em breve. Nós estamos mantendo os nossos seminários arcais todas as quartas-feiras de tarde. Quem estiver interessado já está recebendo aí as informações pelas listas infoclássicas, lista dos platonistas, pode se inscrever também por aqui. E muito obrigado, então, a todos. Obrigado novamente a todos que participaram. Fiquem bem.